O ponto de partida não é a soberania de Deus. O ponto de partida é a paternidade de Deus. Tudo que Ele concebeu no seu coração, Ele concebeu como Pai eterno. Antes de, coloquemos assim, soberano eterno. Compreendeu? É o Pai eterno, que faz tudo para o seu Filho. Quando você pensa em soberano, você pensa em súditos. Quando você pensa em Pai, você pensa em filhos. Ponto de partida é a paternidade de Deus, não é a soberania de Deus. E graças a Deus o Pai, sim, é soberano. Ninguém resistirá à sua vontade. Ele executará o que Ele planejou. Maravilhoso. Mas isso muda tudo, então. Se nós partimos da soberania de Deus, que coisa. Você pode até aprender aquelas palavras difíceis da chamada teologia reformada. Tem algumas assim cabeludas. Você pode conhecer todas aquelas palavras. Você pode ser um supralapsariano monergista. Ou um infralapsariano, não sei mais o que. Né? Também estudei essas coisas, amados irmãos. Debates infindáveis. Teologia morta. Que não nos leva a nada. Porque o ponto de partida é a paternidade de Deus. Então, apenas um encorajamento nesse versículo aí. Romanos 12:5 foi o próximo que nós lemos. Romanos 12:5. A parte final. Somos membros uns dos outros. Muito lindo esse alelon aqui, aplicado assim. Porque nós somos membros de Cristo, a palavra de Deus afirma, mas nós somos membros uns dos outros também. Então coloquemos assim, esse alelon aí, está nos chamando a atenção para a interdependência espiritual. E aqui, rapidamente, para poder seguir, eu queria dar então 2 encorajamentos. O primeiro já está claro. Nós dependemos uns dos outros. Uma dependência santa. Nenhum de nós tem suficiência em nenhum sentido nas questões espirituais. Nem na visão, na revelação, no entendimento, na graça, na unção, em nada. Nós somos totalmente interdependentes no corpo de Cristo. Isso precisa falar alto no nosso coração. Essa é uma verdade que nos conduz, tem a capacidade de nos conduzir à maturidade espiritual. Porque se nós reunimos uma assembleia com 400 irmãos, vamos imaginar, e nós nos mostramos, direto ou indiretamente, sutil ou abertamente, porque às vezes somos muito sutis, né? Como sendo o mestre deles, o professor deles, nós estamos fadados ao declínio espiritual. Porque nós olhamos para 400 alunos. Nós devíamos olhar para 400 mestres. E saber que o Espírito Santo quer e tem capacidade de nos ensinar verdades, princípios espirituais e até a palavra de Deus através dos outros irmãos, dos outros membros do corpo de Cristo. Porque a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Né? Então, importantíssimo, interdependência espiritual. Agora vamos pensar em termos congregacionais, corporativos, entre as assembleias. Amados irmãos, mais um encorajamento e até mesmo uma exortação para considerarmos. Nenhuma assembleia do Senhor pode ser independente. Nós precisamos manter comunhão com outras assembleias do Senhor. Mas vínculos de comunhão. Porque há muita coisa estranha sendo feita há muitos anos nesse nosso país. Hierarquias, níveis de autoridade, onde outros se colocam aqui ou ali em submissões, pretensas submissões, hierarquização na casa de Deus. Esse é um grande problema. Deixa eu dizer algo que eu ouvi de um irmão que vai nos ajudar com a ajuda do Senhor. Um irmão que viveu uns bons anos em um contexto assim, com essa estrutura que eu acabei de citar. Sabe o que ele disse certa vez? Irmão, hoje eu me arrependo e me humilho diante do Senhor. Porque eu percebi agora que meus olhos foram abertos. Que, escute, eu violei a minha consciência. Eu violei a minha consciência por causa de submissão a pessoas que então estavam ali acima de mim ou na cobertura, como se diz, da minha vida. Você viu o perigo disso?
E isso é muito comum, irmãos. Porque não foi isso que Deus estabeleceu. Ele estabeleceu que nos sujeitemos, aí está outro alelon, Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não há nenhum tipo de hierarquização na casa de Deus. Não há ninguém que possa reivindicar nada em termos de autoridade na casa de Deus, porque não é assim que funciona. A autoridade na vida de alguém, e nesse sentido mais amplo, seja um irmão ou seja uma irmã, tem que ser pura e exclusivamente reconhecida e testificada no coração dos irmãos pelo Espírito Santo. Só. Ponto final. Ninguém alega nada, ninguém se apresenta como nada, eu sou nada, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, ou seja lá o que for, nada. Porque não há nada na Bíblia que nos ensine por esse caminho, muito pelo contrário. A única fonte de autoridade é Deus. Aqui, irmão, queria te chamar a atenção. Nosso irmão Watmani foi um vaso precioso na casa de Deus. Mas ele tem uma obra chamada Autoridade Espiritual. E é uma obra para ser lida com muito cuidado. Porque, olha, estritamente falando, preste atenção, Deus não delega autoridade para ninguém. Então, como funciona? Não há autoridade na casa de Deus? Como funciona? Funciona assim. Ele é a única e exclusiva fonte de autoridade. Onde Deus está e encontra caminho para ser expresso, ali a autoridade de Deus é demonstrada. E não só demonstrada, reconhecida por outros, pela testificação do Espírito de Deus. Só isso. Então, o que é autoridade espiritual? A autoridade espiritual é manifestação da presença do Deus vivo. Quando há manifestação da presença do Deus vivo, há manifestação de autoridade espiritual. Então, sim, Paulo pode dizer assim para os coríntios: eu vou até vós, espero ir até vós com brandura e não com vara. Lembra-se, 2 Coríntios? Porque Deus me chamou, então, para a vossa edificação. Usar da autoridade, ele usa a expressão ali, autoridade, da autoridade que Deus me confiou, para edificação e não para destruir. Você vê? Por que Paulo alegava essa autoridade para os coríntios? Se você conhece bem a epístola, porque ele não faz isso em nenhuma outra, é por causa da fraqueza dos próprios coríntios. Irmãos, é muito lindo. Ele vê que os coríntios, que eram filhos espirituais dele, estavam questionando, pelo menos uma parte deles, a apostolicidade de Paulo. E sabe o que Paulo viu? Não, eles estão me ferindo com isso. Eu sou o apóstolo do Senhor. Ele me encontrou na estrada de Damasco. Nada disso. Sabe o que ele vê? Ele vê que se eles se contrapuserem a isso, eles sofrerão dano.